Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis-nos aqui para darmos continuidade ao estudo do terceiro trimestre de 2025, no qual estamos estudando sobre a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Já estudamos 7 lições deste trimestre e hoje falaremos sobre uma igreja que enfrenta os seus problemas. Esta é, pois, a 8ª lição do terceiro trimestre de 2025. Uma igreja que enfrenta os seus problemas. Antes de prosseguir, quero pedir a você que deixe o seu like e que compartilhe essa aula com outros irmãos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical para que possamos alcançar ainda mais pessoas através desta lição tão importante para os nossos dias. As igrejas precisam aprender com a Igreja de Jerusalém como resolver os seus problemas, como escolher pessoas para realmente exercer ministérios na casa do Senhor. Será que as escolhas feitas hoje em nossas igrejas seguem os princípios da Igreja de Jerusalém, a nossa igreja modelo? Precisamos refletir sobre isso durante esta lição e que seja uma lição proveitosa para todos nós, principalmente aqueles que fazem parte do ministério da igreja, que possamos aprender com os apóstolos do primeiro século como escolher pessoas para atuarem em nossas igrejas. Antes de prosseguir, vamos fazer uma breve oração ao nosso Deus? Ore comigo, por favor. Pai, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir mais uma lição a teus filhos. Que o teu Espírito nos oriente naquilo que iremos falar e que teus servos possam guardar, praticar, ensinar a tua palavra com fidelidade. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, teu amado e querido Filho. Amém e amém. Vamos então para a nossa aula, meus amados irmãos, e sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3, o versículo que diz: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Repetindo, escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de número 3. Vamos então à nossa verdade prática. Diz assim: uma igreja cheia de sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. Repetindo, uma igreja cheia de sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 a 7, que diz o seguinte: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé.
Amém. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo: analisar as naturezas cultural e social dos conflitos enfrentados pela igreja primitiva e sua relevância para a igreja atual. Segundo objetivo: explicar a importância da organização e da distribuição de funções dentro da igreja para equilibrar as responsabilidades espirituais e sociais. Último objetivo: aplicar os princípios bíblicos de caráter, sabedoria e serviço na vida cristã e na atuação ministerial. Portanto, estes são os objetivos que devem ser alcançados a cada tópico. No primeiro tópico, analisar as naturezas cultural e social dos conflitos enfrentados pela igreja primitiva e sua relevância para a igreja atual. Segundo tópico, precisamos alcançar qual objetivo? Explicar a importância da organização da distribuição de funções dentro da igreja para equilibrar as responsabilidades espirituais e sociais. E no terceiro tópico, devemos alcançar qual objetivo? Aplicar os princípios bíblicos de caráter, sabedoria e serviço na vida cristã e na atuação ministerial. Caro professor da Escola Bíblica Dominical, persiga esses objetivos. Não deixe que a sua aula caminhe para outros rumos que não sejam os objetivos da lição. Sendo assim, vamos prosseguir e começar pela nossa introdução. E é sempre importante ter à sua mão uma canetinha, é sempre importante ter a revista da Escola Dominical nas mãos, ter bem próximo de você um exemplar da Palavra de Deus. E assim vamos aprender esta lição baseando-nos na Palavra de Deus, porque a Escola Dominical é Escola Bíblica Dominical. Diz assim a nossa introdução. Nesta lição, exploraremos a diaconia bíblica, um ministério essencial de serviço na igreja, que nos ensina sobre o serviço ao próximo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios, mas a busca por soluções em Deus era fundamental. Irmãos, a igreja sempre enfrentou desafios, seja externos ou internos, ou seja, vindo de fora ou de dentro dela mesma. Nós temos, por exemplo, a primeira epístola de Pedro, que Pedro escreveu para que a igreja enfrentasse os problemas vindo de fora. Já a segunda epístola do apóstolo Pedro foi escrita para que a igreja enfrentasse os problemas e conflitos que surgiram dentro dela mesma, que foram as heresias. Portanto, a igreja sempre enfrentará desafios e conflitos. A igreja é formada por pessoas, as pessoas têm opiniões, e no ambiente da igreja existe um que rege tudo isso e quer controlar para que a igreja não descambe para outros caminhos. Esse ser se chama o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem equilibra as coisas na igreja. É através da ação do Espírito e de pessoas cheias do Espírito que a igreja consegue resolver os seus problemas, resolver os seus conflitos. A criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social na igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir. E eu grifei para que você possa também observar isto, caro professor, e quem sabe também discutir sobre isto em sua classe, independente do cargo ou tarefa. Independente do cargo ou tarefa, nós, obreiros da casa do Senhor, nós devemos estar sempre dispostos a servir. E complementando a frase, pois o serviço é a essência do trabalho da igreja. E eu coloquei uma frase para reflexão simples. Ministrar é servir. Muitos acham que fazer parte do ministério é ter uma posição hierárquica superior. Eu agora sou superior. Se eu sou diácono, eu sou superior ao membro. Se eu sou presbítero, eu sou superior ao diácono. Se eu sou pastor, eu sou superior ao presbítero. E essa ideia acaba criando uma hierarquia
hierarquia. Isso atrapalha muitas vezes o serviço a Deus, porque alguém se acha muito elevado para fazer uma tarefa simples, alguém se acha muito elevado para evangelizar, por exemplo, alguém se acha muito elevado para levar uma santa ceia na casa de uma irmã que esteja enferma, de um irmão que esteja enfermo, e aí nós criamos alguns problemas porque olhamos o ministério como uma hierarquia, quando na verdade todos nós devemos estar dispostos a servir. O pastor de uma igreja é o maior serviçal de uma igreja. Se não for assim, ele não segue o modelo do Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, que disse claramente que veio para servir e não para ser servido. Quando você, meu querido irmão, foi escolhido para o ministério, foi para você servir a igreja, servir a Deus e servir aos irmãos. Amém? Vamos prosseguir, então, entrando no primeiro tópico da lição, a identificação dos conflitos. Identificar os conflitos é importante para poder resolvê-los. Diz assim o primeiro subtópico do primeiro tópico, conflito de natureza cultural. Lucas cita um conflito entre os gregos e hebreus. A referência nesse texto aos gregos está relacionada aos judeus helenistas, isto é, que haviam migrado para outros países e que, por conta disso, falavam somente a língua grega. Então, estes eram os helenistas. Eles não ficaram ali em Jerusalém, não ficaram ali nos arredores de Jerusalém. Eles foram habitar, morar em outras cidades, um pouco mais distante, e vindo o Império Grego e unificando a língua em todo o Império. Estes aprenderam a língua grega e agora estavam ali junto com os irmãos que não saíram de Jerusalém, que não saíram daquela cidade, que não saíram dos arredores de Jerusalém e mantinham a sua língua original hebraica. Então se estabeleceu uma diferença cultural entre eles. Prosseguindo no texto, por outro lado, o termo hebreus era uma referência aos judeus de Jerusalém que se comunicavam principalmente em hebraico ou aramaico. Havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua, ou seja, da língua que eles falavam. Obviamente, o evangelho que veio para unificar, que veio para planificar tudo, colocar todos de modo igual, neste momento ele desafia essa barreira cultural. E o Senhor Jesus Cristo veio para isso. Ele fez isso quando foi na cidade de Sicar, quando se encontrou com a mulher samaritana. Ele derrubou uma barreira cultural que havia entre os judeus e samaritanos. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus veio derrubar aquela barreira cultural. Ora, Jesus Cristo foi a Samaria e depois nós vemos Filipe fazendo um excelente trabalho em Samaria, porque o evangelho veio para igualar a todos, indiferente das barreiras culturais, indiferente dos conflitos culturais que haja. O Senhor Jesus nos disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Continuando, essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre os crentes da primeira igreja. Isso fez com que os apóstolos, logo após tomarem conhecimento do problema, buscassem uma solução. Irmãos, busque sempre solução para os problemas. Não pense que os problemas vão se resolver por si só. Tem líderes que acham que não precisam fazer nada, que aquilo que está acontecendo ali, aquele conflito, vai se resolver por si só. Não, precisamos buscar soluções. Precisamos buscar alternativas em busca de uma solução. Eles não podiam deixar a igreja de Jerusalém se desintegrar por conta de barreira de natureza cultural. E aí eu coloco em negrito o seguinte: a unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflito de qualquer natureza. O mais importante, irmãos, é estarmos unidos em Cristo, porque somos um só corpo. Segundo subtópico do primeiro tópico, conflito de natureza social. Lucas explica que, em razão daquela diferença cultural, as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aqui fica evidente a natureza social do problema.
as viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária, ou seja, na distribuição de alimentos, na distribuição de víveres. O conflito se instalou e precisava de solução. Fica em evidência que a igreja não é só um organismo, ela também é uma organização. Ela tem sua esfera espiritual, mas também social. Era, portanto, essa parte social que estava em desequilíbrio e precisava de cuidados. Portanto, o que vemos então até aqui, amados irmãos, é que a igreja tinha um conflito de ordem cultural e também um conflito de ordem social, porque as viúvas dos gregos, dos judeus helenistas, estavam sendo negligenciadas. E então houve aquela reclamação. E agora, como resolver essa questão? Vamos ao terceiro subtópico do primeiro tópico. O que é prioridade? É muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar o social. Cria-se dessa forma um entendimento nada bíblico de que a primeira deve ser privilegiada e a segunda negligenciada. Alguns pensam assim: o importante é o crente sentir o poder de Deus, o importante é sentir a alegria do Espírito. Essa parte social, disso aí Deus resolve um momento. Alguém será tocado no coração para ajudar? Não, amados. A igreja deve assumir esses conflitos como dela, para que ela não se desintegre, como lemos e também em nossos dias. Se nós não atendermos a essas necessidades, outras igrejas, outros grupos sociais, religiosos e às vezes de natureza não evangélica atendem a essas necessidades e acabam atraindo os membros da Igreja de Cristo para eles, para esses grupos. Durante muito tempo, nós temos visto pessoas saindo das igrejas evangélicas e indo para outras igrejas que não são evangélicas por causa de doações, por causa de ajuda humanitária, porque lá tem uma bolsa de compra, porque lá tem o sustento, porque lá ajudam, e sem levar em consideração a doutrina que defendem, as pessoas vão para lá porque estão sendo sustentadas e alimentadas. Então, não podemos colocar aqui como prioridade o espiritual, esquecer do social. Precisamos pensar nas duas coisas de modo igual, para que não percamos membros e a nossa rede não fique furada, meus amados irmãos, porque muitas vezes nós clamamos, oramos para Jesus salvar, Jesus salva, a pessoa vem na frente, chora, se entrega ao Senhor Jesus Cristo, e daí, no dia seguinte, como fazer com que essa pessoa se sinta integrada na igreja? Continuando a nossa leitura, assim, por exemplo, um evento musical recebe grande atenção porque mexe com as emoções. Ora, mobiliza multidões. Receberemos aqui um cantor de renome e as pessoas são motivadas então a participar, a contribuir, a doar. Enquanto um trabalho social numa igreja local carente conta com poucas adesões. Negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciados tanto no Antigo Testamento, como está em Isaías 58, versículo 6, quanto no Novo Testamento. Está registrado em Mateus capítulo 25, versículo 35 a 38. Não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que, dessa forma, estamos adorando a Deus. Em espírito e em verdade, amados irmãos, deve-se haver um equilíbrio entre o social e o espiritual. Não pender demais para o social, porque a igreja não é apenas social. Também não pender demais para o espiritual, esquecer do social. Precisamos olhar as duas partes de forma coordenada para que tudo transcorra bem e os membros da igreja sejam atendidos tanto na parte social quanto espiritual. Foi isso que fez a igreja de Jerusalém ao enfrentar os seus primeiros problemas. Prosseguindo, vamos então à sinopse da primeira parte da lição. A igreja primitiva enfrentou desafios internos que exigiram sabedoria para manter a unidade. Repetindo, a igreja primitiva enfrentou desafios internos que exigiram sabedoria para manter a unidade. Esta, pois, é a sinopse da primeira parte da lição. Vamos então ao segundo tópico da lição, a delegação de tarefas.
A delegação de tarefas é o segundo tópico da lição. Primeiro subtópico do segundo tópico: o ministério da oração e da palavra. Diante do conflito, os apóstolos perceberam que a parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidados. Contudo, eles também perceberam que não poderiam resolver um problema criando outro. Isso acontece muito, meus amados irmãos. Às vezes nós, querendo resolver um problema, acabamos criando um ou mais problemas. Então é preciso equilíbrio para tomar a decisão certa e não causar mais problemas. Cuidar dos necessitados era uma missão urgente da igreja, mas os ministérios da oração e pregação da palavra de Deus também o eram. Os apóstolos não podiam deixar de orar e de pregar a palavra para atender às mesas. Então, foi necessário surgir uma nova classe de obreiros na igreja. Continuando, tanto a parte social como a devocional e evangelística fazem parte de uma única missão da igreja. Poderíamos dizer que são os dois lados de uma mesma moeda, ou duas faces de uma mesma moeda. Cuidar dos necessitados é importante. Igualmente importante é a oração e a evangelização. Nós vimos no nosso texto áureo que eles constituíram homens para este importante negócio. Mas a oração também é importante. A palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, a doutrina da palavra de Deus também é muito importante. Portanto, era necessário tomar uma decisão que não causasse mais problemas para a igreja. Segundo subtópico do segundo tópico: não há conflito entre tarefas. Não podemos ler Atos 6 como se o ministério da oração e da pregação estivessem em oposição com o ministério de serviço social. Não há essa contradição, onde um é considerado mais espiritual e outro menos. Tudo faz parte de uma única missão da igreja. Assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, ela falha em sua missão. Da mesma forma, se a igreja se torna mais um centro social, negligenciando a oração e a pregação, ela perde a sua essência, deixa de ser igreja de Cristo e por isso também falha em sua missão. Não há conflito, meus amados irmãos. É preciso atender ambas as partes com sabedoria vinda do alto. Prosseguindo, terceiro subtópico do segundo tópico: a diaconia. O parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre o que eles denominaram de este importante negócio. É, portanto, uma referência ao serviço ou diaconia, identificado no versículo 3 como servir às mesas. A palavra diaconia tem a ver mais com a função do que com a forma. Assim, em Atos 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos do que o cargo ou ofício ocupado por eles. Nós veremos que Filipe foi um excelente evangelista e ele estava entre os diáconos de Atos 6. Nós vemos que Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, ele foi o primeiro mártir da igreja, mas nós vemos que ele teve grande sabedoria para expor aquele sermão. O maior sermão do livro de Atos dos Apóstolos foi proferido por Estevão. Estevão proferiu um sermão que é maior do que alguns livros da Bíblia. Isso mostra a grande sabedoria deste homem que foi escolhido para servir às mesas. Alguém pode perguntar, mas por quê? Porque a diaconia está relacionada a uma função e não a um cargo. Isso quer dizer que nós, como pastores, não deixamos de ser diáconos. Você que é presbítero, você não deixe de ser diácono. Nós precisamos estar sempre dispostos a servir, seja quando for, quando houver necessidade. Prosseguindo, o contexto favorece esse entendimento. Contudo, essa narrativa bíblica fundamenta a instituição do diaconato cristão.
Outro sim, devemos enfatizar que a diaconia era vista pelos apóstolos como um importante negócio, ou seja, algo necessário à igreja. Esse entendimento apostólico contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do serviço da diaconia. Infelizmente, há os que enxergam um diácono como um obreiro de classe inferior. Mas, no contexto bíblico, a diaconia é um serviço especial, onde somente pessoas especiais, isto é, com as qualificações bíblicas exigidas, podem trabalhar. Homens de boa reputação, cheios de sabedoria e do Espírito Santo. Essas qualificações são necessárias para quem exerce a diaconia. É importante relatar isso nesta lição porque o diácono da igreja não é uma classe inferior, não pode ser vista como uma classe inferior, como serviçal, e quem tem que fazer todo o trabalho braçal deve ser os diáconos. Não, todos nós poderemos cooperar quando houver necessidade e sermos em algum momento diáconos da igreja. Servir, ministrar é uma função de todos nós, obreiros da casa do Senhor. Prosseguindo, sinopse da segunda parte da lição, os apóstolos instituíram diáconos para equilibrar o ministério da palavra de Deus, da oração e do serviço social. Repetindo, os apóstolos instituíram diáconos para equilibrar o ministério da pregação da palavra, da oração e do serviço social. Vale destacar ainda nesta lição o seguinte: se nós observarmos o texto sagrado, a igreja escolheu os diáconos e apresentou aos apóstolos. É só você ter todo o cuidado na leitura e você verá que foi isso mesmo que aconteceu. Veja só o que diz a leitura bíblica em classe. Diz assim, versículo 3, os apóstolos falaram: escolhei, pois, irmãos, dentre vós. Escolhei dentre vós. Foi a igreja, foi a multidão dos irmãos que perceberam quem de fato tinha qualificação para esta função. E aí nós vemos no versículo 6 que quando foram escolhidos 7, foram apresentados aos apóstolos. Diz assim o texto sagrado, Atos 6,6. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Isso nos ensina que quem escolhe o ministério, pessoas para o ministério, é a igreja do Senhor. É a igreja quem de fato chancela, é a igreja quem de fato confirma aqueles que têm as qualificações para o ministério, neste caso aqui para a diaconia. Não foram os apóstolos quem escolheram os 7 primeiros diáconos, foi a igreja, foi a multidão, e eles apresentaram aos apóstolos, e estes então oraram por eles para que eles pudessem, através daquele ato consagratório de imposição de mãos, exercer então o ministério do serviço social, pois estava precisando resolver aquele conflito que surgiu logo no início da Igreja de Cristo. Vamos então para a última parte da lição, seguindo os princípios cristãos. Seguindo os princípios cristãos é o terceiro tópico da lição. Diz assim o primeiro subtópico do terceiro tópico: privilegiando o caráter. Nas exigências das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Aqueles que iriam cuidar das mesas deveriam ser pessoas de boa reputação. A palavra boa reputação traduz o termo grego martíreo, que significa testemunha ou mártir. Quer dizer, uma pessoa autêntica, honesta, correta e que não negocia valores para exercer a função da diaconia. Portanto, precisamos, em primeiro lugar, pensar em homens de caráter, pessoas de atitude moral ilibada, pessoas que tenham um bom testemunho cristão, pessoas que são honestas para fazer parte do diaconato, para servir as mesas. Precisamos de pessoas
essencialmente de caráter. Pessoas honestas, sinceras, não pessoas que querem conquistar por outros meios, pela influência, por conhecer muito bem o pastor, por ser muito próximo do pastor, ou por ter poder aquisitivo, e aí consagra-se e separa aquela pessoa porque ela tem uma influência, porque ela tem poder aquisitivo. Não, não. É preciso ter boa reputação, ser honesto, sincero, para poder servir às mesas. Às vezes pensamos que essas exigências eram apenas para os dias bíblicos, o que evidentemente é um equívoco. Que se para aqueles que se dedicariam apenas a servir às mesas, isto é, os diáconos, era exigido boa reputação, então, o que dizer dos pastores que cuidam de todo o rebanho? Meu amado irmão, precisamos ser homens de boa reputação. Você e eu, obreiros, pastores, líderes, precisamos manter uma boa reputação, ser honestos e sinceros para que sejamos referências para outras pessoas. Prosseguindo o segundo subtópico do terceiro tópico, exercitando os dons. Essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além da exigência da boa reputação, deveriam ser cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Veja os irmãos que a igreja de Jerusalém era uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja de Jerusalém era uma igreja que o Espírito Santo dominava, controlava. Imagine escolher pessoas para servir às mesas que não tinham essa qualificação tão importante de ser cheia do Espírito Santo. Então era preciso que a pessoa fosse cheia do Espírito Santo e de sabedoria. Defender a boa ortodoxia, isto é, a doutrina correta, era importante, mas incompleto. Era necessário que essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo e de sabedoria. É possível uma pessoa ser ortodoxa, eticamente irrepreensível, contudo, não ser quebrantada e nem possuir fervor espiritual. Ou seja, às vezes a pessoa tem uma boa reputação, às vezes a pessoa é uma pessoa de respeito, mas ainda não é cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Ter boa reputação é importante, sim, é citado primeiro nesse texto, mas de que vale sermos ortodoxos, muito corretos em nosso procedimento e não termos o aprofundamento espiritual necessário para sermos atuantes no reino de Deus? A igreja do Senhor é um ambiente espiritual e precisamos estar cheios do Espírito Santo e de sabedoria para atuar em funções ministeriais e, neste caso aqui, na diaconia. Da mesma forma, é possível uma pessoa exercitar os dons espirituais, contudo, não ter sabedoria nenhuma. Isso nós vemos muito em nossos dias, meus amados irmãos. Pessoas que acham que pelo fato de estarem sendo usadas pelo Espírito Santo, não necessitam ter sabedoria. Ora, é necessário ser cheio do Espírito Santo, mas ter também sabedoria. Uma coisa não pode funcionar sem a outra. O ideal de Deus é que o cristão viva corretamente, exercitando os dons espirituais com sabedoria no exercício da diaconia. Temos, portanto, a boa reputação, o enchimento do Espírito Santo, a pessoa deve ser cheia do Espírito Santo, mas deve se conduzir com sabedoria para que não cause problemas para outros. Isso é o que nós aprendemos nesta lição. Sinopse da última parte da lição: a escolha dos diáconos seguiu critérios espirituais, destacando caráter, fé, compromisso cristão e fervor espiritual. Repetindo, a escolha dos diáconos seguiu critérios espirituais, destacando caráter, fé, compromisso cristão e fervor espiritual. Chegamos então à nossa conclusão. Aprendemos nesta lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e pregação, como também à assistência aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há um necessitado em nosso meio, devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nessa passagem das Escrituras para alcançá-lo. Assim, a igreja cresce como igreja de Deus
e o Senhor é glorificado. É claro que nós já falamos em lições anteriores que a realidade do nosso Brasil hoje é bem diferente. Nós temos várias ajudas sociais prestadas pelo governo federal. Nós temos Bolsa Família, nós temos outras formas de ajuda que fazem com que a pessoa não fique totalmente desprotegida. Então, muitas pessoas hoje são atendidas pelo Estado. Não é o que acontecia na igreja em Jerusalém. Mesmo assim, além da ajuda do Estado, nós precisamos prestar ajuda aos nossos irmãos, aqueles que querem viver uma vida cristã correta diante de Deus e muitas vezes estão passando por provações, desemprego, dificuldades de várias ordens. Nós podemos também ajudar. Mas não se esqueça que no nosso Brasil temos Bolsa Família, temos auxílio-desemprego e temos outros muitos auxílios que podem ser conquistados nos órgãos públicos. E por isso o número de necessitados hoje na igreja é bem mais reduzido do que acontecia na igreja em Jerusalém. Mesmo assim, aqueles que são nossos irmãos, nós devemos cuidar na medida do possível, porque isso depende também da estrutura da igreja para poder realmente ajudar aqueles que necessitam de forma organizada, a não pesar demais também aqueles outros irmãos que têm o seu emprego, que têm a sua família também para cuidar. Vamos então convidar você para a próxima lição. Não perca a 9ª lição do 3º trimestre de 2025, intitulada Uma Igreja que se Arrisca. Isso aprenderemos na 9ª lição e eu quero contar com a tua presença aqui, meu caro professor e aluno da Escola Dominical. Eu termino esta aula pedindo a você que deixe o seu like e que compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs. Agradeço você por ter ficado até o final desta aula. E se você é um desses que ficam até o final da aula, deixe aí nos comentários dizendo: Pastor Daniel, eu sempre assisto até o final e eu vou ter a certeza que você está comigo aqui até esse último instante e com prazer, continuarei fazendo esse trabalho para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Deus vos abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima aula, meu querido irmão, professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Amém e amém.